Quero compartilhar um pouquinho com você sobre como eu escolhi a minha nova profissão. Talvez você esteja nesse momento, talvez você precisa decidir um novo caminho, ou talvez você seja jovem mesmo, ou você já é 30 a mais, como eu. Eu tenho mais outros 2 vídeos falando um pouquinho sobre esse meu processo de transição de carreira, né? Inclusive, futuramente estarei trazendo mais conteúdos aí sobre nutrição, que foi a nova faculdade, o novo caminho que eu escolhi. O principal ponto aqui é que eu tomei essa decisão durante a terapia. Então, estou, né, inclusive, ainda num processo terapêutico, onde eu fiz alguns testes de personalidade. Então, foi aí praticamente um ano até eu conseguir chegar a tomar essa decisão, né, até chegar a essa conclusão. E fazendo várias análises, várias conversas, e olhando para minha infância, olhando para toda a minha trajetória, para tudo que eu já tinha feito. E eu percebi que a comida, bom, acho que isso é um pouco óbvio, né? Na verdade, a comida faz parte da nossa vida, né? Então, a comida sempre esteve presente, mas para mim, ela sempre foi um ponto principal, porque eu adoro praticar esportes. Então, na minha infância, durante 7 anos, ali, dos meus 7 anos aos meus 14, 15 anos ali, eu praticava ginástica rítmica. Então, os esportes, eles exigem uma boa alimentação para que você tenha uma boa performance. Inclusive, gente, eu fui vegetariana por 7 anos, adulta, né? Depois de adulta e tudo mais. E eu tinha vários livros de receita, eu estudava bastante para poder suprir as proteínas, para entender, né, como que ia funcionar. Então, eu sempre fiz muitos testes em relação à alimentação. Até hoje eu não entendo como é que antes, nunca, gente, nunca passou pela minha cabeça fazer nutrição. Na verdade, quando eu era adolescente, nunca tinha passado pela minha cabeça trabalhar na área da saúde. E no final das contas, sempre, hoje, né, depois de adulta, sempre o que me chama atenção é a área da saúde. É o que eu, né, seria as biológicas, né, que tem exatas, biológicas, humanas. Eu sempre acabava ficando entre humanas e biológicas, mas o que me chama atenção é biológicas. E junto com o ensino médio, eu fiz o curso técnico em química, que eu né, já contei e num outro vídeo. Enfim. Então eu adoro o laboratório, adoro essa coisa de cozinha, adoro estar fazendo testes, adoro toda essa parte de bioquímica metabólica, então entender como funciona o corpo de cada um. Essa história, gente, de ser vegetariano eu conto num outro vídeo também. Eu também tenho tiroidite de Hashimoto, que isso também vai ficar para um outro vídeo, que é uma doença autoimune controlada, tudo certo, estou bem de saúde, graças a Deus. Mas você precisa ter alguns cuidados através da alimentação. Então, essa área me chama muito a atenção, é algo que assim, eu estou estudando toda hora, todo dia, o tempo todo. E eu não sei vocês, mas para mim, a alimentação, eu tenho uma conexão com o meu corpo, eu sinto demais, assim, para mim tem cada coisa diferente que eu como, eu sempre percebo, fiquei assim, fiquei assado. É uma coisa interessante que por gostar de alimentação ser uma coisa até natural, muitas amigas acabam me perguntando: ah, Camila, o que eu devo tomar de pré-treino? O que eu devo fazer assim? O que eu devo fazer assado? Então, apesar de não ser nutricionista, mas por estar engajada, naturalmente sempre falando disso e tudo mais, as pessoas me procuraram até por conta disso. Então, talvez você esteja nesse momento com dúvida, né, na hora de escolher um novo caminho. Às vezes perceba algo que você já faz com naturalidade, algo que você já estuda e que é prazeroso, que você já gosta. É claro, gente, que toda profissão, tudo tem seus bônus e ônus. Então, naturalmente, vai ter algumas coisas da nutrição que é chato, que eu não vou gostar de fazer. Isso como em toda profissão. Mas é importante que o tema geral, principalmente na hora de estudar, que isso seja, que assim, você não fique olhando de 5 em 5 minutos no relógio, né? Um dos pontos que me fez querer sair da minha antiga profissão, que era vendas, né, pré-vendas, é que apesar de gostar, de ser um tema interessante, mas gente, de 5 em 5 minutos eu olhava no relógio para ver que horas que ia acabar. Para ver que horas que eu podia fazer outra coisa em especial, que horas que eu podia cuidar da minha alimentação. Então hoje eu passo horas, eu nem vejo, gente, o tempo passar, eu fico na cozinha testando receita, sem açúcar, com farinha sem glúten, porque assim, eu não sou intolerante a glúten, mas tem toda a questão da saúde, né, principalmente para as questões das doenças autoimunes, enfim, futuramente eu vou trazer com mais propriedade esses assuntos aí relacionados à alimentação. E outro ponto importante, tenha paciência. Então eu fiquei um ano desesperada, tipo, meu Deus, nossa, não tem nada que seja pra mim,
nada se encaixa, nossa senhora, né? Parece que todo mundo tem uma profissão, menos você. E quanto mais desesperada você fica, mais longe você fica de encontrar a resposta. Então, quanto mais você se acalmar, quanto mais você relaxar, quanto mais você se observar, prestar atenção no seu dia a dia, mais rápido você vai ter acesso à resposta. Então, cuidado com esse desespero, né? A gente acaba tendo muito por conta da comparação. Então, cuidado, não fique se comparando, tá tudo bem, cada um no teu processo. Se você, como eu também, que é 30 a mais, acaba batendo um desespero, porque a gente fica, meu Deus, a gente já não tem mais 18 anos, então a gente não tem mais tanto tempo para fazer as coisas. Quer dizer, gente, eu tenho pelo menos aí mais uns 70 anos pela frente. Mas a gente sabe que o corpo muda, a rotina muda, a vida muda, né? Hoje eu já sou casada, já é diferente, eu já tenho outras responsabilidades. Então, é claro que dá tempo, é claro que é super possível você fazer uma outra faculdade, mas entender que é uma outra rotina, né? Que é um outro momento da nossa vida, tá? Então, às vezes a gente fala muito isso, eu falo inclusive, né? Que não é tarde para você começar uma nova faculdade, mas a gente também precisa ser realista e entender que a gente não tem mais o pique dos 18 anos. O corpinho aqui, né, os joelhos já começa a reclamar, já começa a ser uma outra dinâmica. E tá tudo certo e é super possível, mas a gente precisa, né, olhar para isso. Então, tenha paciência, converse com pessoas experientes, conversar com alguém que está nesse processo, que passou por esse processo, ver vídeos aqui. Gente, eu assisti muitos vídeos aqui no YouTube, muitos mesmo, sobre esse processo, de pessoas falando. Inclusive, isso foi uma das coisas que me motivou a estar fazendo o vídeo, justamente porque me ajudaram muito. E eu falei, cara, eu tenho algumas coisas para compartilhar, né, algumas dicas que podem ajudar a pessoa. Então, eu acho que você fazer hoje também, quando você tá no 30 a mais, você tem mais autoconhecimento naturalmente. Então, você já não é mais, você é jovem ainda, mas não é mais tão jovem, não é tão ingênuo. Você já conhece algumas coisas da vida, né? Você já tem aquela pegada, já experimentou algumas coisas, já tem uma certa maturidade, até para você se conhecer. Então, você fazer testes muitas vezes de personalidade, você se observar, você tirar um tempo. Isso é outra coisa muito importante, gente, também. Às vezes a gente tá no meio do vucu-vucu, né? Tá no olho do furacão. E é muito difícil você conseguir se ouvir, sabe? Essa coisa do silêncio interior. Se você tá muito no desespero. Então, cortar compromissos, cortar pessoas, cortar tudo que não serve mais na sua vida. Isso é outra coisa importante. Muita coisa vai mudar, né? Então, precisa mudar hábitos, mudar pessoas, mudar círculos. Gente, se vocês têm uma noção, mudei de estado. Depois de 2 anos de eu ter mudado, ter saído do fervo, digamos assim, o fervo emocional, consegui ter mais clareza. Fora que aconteceram coisas, fui aprendendo coisas sobre mim. Então, o autoconhecimento ele é fundamental nesse processo. Às vezes a gente acha que eu só vou me conhecer depois que tiver tudo certo, né? Depois que eu, sei lá, tiver um sucesso financeiro. E não, muito pelo contrário. Primeiro você se conhece, aí você se estabiliza e aí você vai construindo essa riqueza, você vai construindo esse sucesso, tá? Então, inclusive, o mundo externo é um reflexo do mundo interno. Então, se você tá toda perturbada e eu só vou ficar em paz a hora que eu escolher uma profissão. Não. Primeiro você fica em paz para daí sim você escolher a sua profissão certa, a profissão para o teu caminho, entende? Então, quanto mais você se acalmar, quanto mais você se centrar, por isso que eu falo da importância da terapia, gente. Mais importante que pagar a conta de água e de luz é fazer terapia. Então, você ter a ajuda de um profissional, de uma pessoa qualificada, né? Porque às vezes a gente vai conversar com alguém, mas essa pessoa às vezes vai piorar a situação, né, do que te ajudar. Às vezes vai falar, não, vai fazer dinheiro, ou não faz faculdade. Muita gente fala por aí, não faz faculdade, hoje não vale mais a pena. Cada caso é um caso, gente. Às vezes dá certo não fazer e tá tudo bem. Mas a questão é você olhar para a sua vida, ver as suas possibilidades e o que é bom ou não realmente para você. E só você pode dizer isso, tá? Então, muito cuidado com as inúmeras mil influências externas e que na maioria das vezes não são boas. Então, procurar uma pessoa que realmente possa te ajudar. Então, eu espero ter te ajudado com essas dicas, que você consiga se olhar. Enfim, deixa aqui nos comentários se ficou mais alguma dúvida, se tem algum outro conteúdo em especial sobre nutrição que você queira ver, que eu estou à disposição. Um abraço e até a próxima!